Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que é xamã, você que não é xamã, todos vocês que estão aqui no programa da aldeia, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu irmão Akai, que canta essa música deliciosa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia, começando verdadeiramente o ano hoje, né? Semana passada foi só um petelecozinho assim, por causa do curso, que a gente está fechando o curso de xamanismo, então hoje nós voltamos aos programas da aldeia, como a gente tem feito esses últimos anos. E como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, feche um pouquinho os olhos e dá uma respirada bem funda, respire fundamente, entre em contato com o teu coração, e elevemos os nossos pensamentos a essas estruturas sagradas do universo. Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, e que eles possam, neste momento, nos sintonizar com o nosso coração e dispensar uma porção significativa da energia do segundo raio, amor, sabedoria, para que nós possamos ter essa energia sagrada comandando a nossa semana, as nossas escolhas, a nossa vida. Inspire profundamente e sintam entrando dentro de si a energia sagrada do segundo raio dourado, amor, sabedoria. Muito bem, meu amigo, minha amiga, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale, continua ainda, né? Pode ser que um dia a gente muda, mas por enquanto ainda tá bom, assim, né? Aquele o nome que eu fui batizado, que os meus pais escolheram por qualquer motivo cósmico, né? E são os motivos cósmicos que comandam a nossa vida aqui de terceira dimensão, né? Motivos cósmicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de contratos cósmicos. Você sabia que eu e você e os outros, aqueles outros, os que você conhece e os que você não conhece, todos nós temos contratos cósmicos assinados? Se você entender o que eu falo agora, é o meu aprendizado, porque eu também um dia eu pensei de uma maneira totalmente diferente, que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem. Há uma coisa muito maior, da onde eu vim para onde eu vou, que eu estou vivendo uma experiência de terceira dimensão. E para que eu venha aqui na terceira dimensão, há uma necessidade premente, necessária, urgente, de que eu me alinhave com determinadas estruturas e faça determinados acordos. Que pode ser com a luz ou pode ser com a sombra. Porque luz e sombra é o processo da dimensão humana planeta Terra. Muito bem. Olha, a gente tem falado aqui, porque nós aprendemos com a espiritualidade, principalmente com o Mestre Jesus, a vida é uma experiência de Deus. Então, como a gente falou na quinta-feira na Roda de Cura, num determinado momento, uma pequena tradição da espiritualidade, não coloco como uma verdade, coloco como uma lenda, mas é interessante a gente refletir. Existiam células. De onde elas vieram, não me pergunte. Se você souber me responder, eu vou ficar feliz de saber. Existiam células. Todas essas células estavam tendo um desenvolvimento e aprendizado. Uma dessas células se desenvolveu mais do que a outra. Pegou um caminho a qual ela aprendeu com mais rapidez, por si mesmo,
se estruturou mais, desenvolveu mais conhecimento e sabedoria, e todas as outras células a elegeram como Deus. É o que eu sei. Né? E aí então, essa célula que nós chamamos de Deus, que não é masculino nem feminino, é ambos e os dois ao mesmo tempo, resolveu criar. Criou a sua morada, a Ilha do Paraíso. E da sua morada na Ilha do Paraíso, percebeu a sua solidão e resolveu então criar uma estrutura semelhante a ele, que ele chamou primeiramente de filho, e ele e o filho criaram a terceira estrutura da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E a partir daí, o Deus Pai, Mãe, Criador não criou mais nada sozinho. Ele é o grande compartilhador da vida. Toda a criação, só a única e primeira criação, segundo o livro de Urântia, foi a Ilha do Paraíso, a sua morada. Tudo que veio depois, a partir do momento que ele percebeu que não deveria ser só, então ele criou o Filho e o Espírito Santo, a sua imagem e semelhança, que é a Santíssima Trindade, foi criada a partir daí. Eu tenho a minha visão, que pode ser que esteja errada, mas é a minha visão como o meu coração sente e intui. Eu, você e todos somos uma célula desse Deus. Uma célula. Ele deu o sopro da vida e disse, vá viver a tua experiência. Então, eu estou vivendo a minha experiência, você está vivendo a sua. E como experiência, eu faço escolhas daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero aprender, daquilo que eu quero desenvolver. Bom, então olha só, o desenvolvimento da minha maturidade, imagine lá no início, dizem, né, alguns textos do Mestre Jesus, Mestre Saint-Germain, que no início da criação, quando o Pai nos criou, nós ficamos em êxtase, porque a gente tinha todo o amor dele manifestado e não tínhamos nada conquistado. Então a gente vivia, eu brinco com a história da borboleta, né? A gente via uma borboleta, ficava 15 anos admirando a beleza da borboleta parado. O Deus Criador, Senhor da vida, ele olhou para aquilo e falou, não é desse jeito. Também ele estava aprendendo. Como a gente fala em cursos da aldeia, a vida na Terra, planeta Terra, é a maior experiência de Deus até agora. Falaremos um pouquinho já já. Então, ele intuiu que cada célula dele que estava em êxtase precisaria vir a desenvolver o seu próprio caminho. Porque no início ele deu. E depois que ele olhou que ele deu, não funcionava, ele falou, então, toda a minha criação vão se desenvolver como eu me desenvolvi. Lembra, no início da lenda, havia uma célula que se destacou, se desenvolveu, cresceu e foi eleita a Deus de todas. Então ele deixou dentro de cada da sua célula a sua essência da sua imagem e semelhança. Está aqui, em cada um de eu e você. Porém, o desenvolvimento da maturidade, do crescimento, a busca do equilíbrio, se dá a partir da experiência. E para que houvesse a experiência e eu saísse do êxtase da criação, imagine uma cara de botox lá, a gente viu um beija-flor na flor, a gente fica lá 25 anos assim com cara de botox. Imagina o botox aqui, ó. Então ele colocou a sombra. A sombra é o medo.
que ele colocou na própria criação e disse, agora vai viver a tua experiência como eu vivi. Por isso que eu te criei a minha imagem e semelhança. Você vai conquistar os mesmos caminhos que eu. Pensa nisso, se você talvez nunca tinha pensado dessa maneira, dá uma refletida no que eu estou falando. Tem um monte de verdade espiritual. Aqui não tem só lenda, não. Então, veja só. Então, somente pelas experiências da luz que eu herdei, está aqui dentro de mim o amor divino, e da sombra que veio e encobriu a luz, ou numa linguagem popular, ou talvez inadequada, mas é como na sociedade a gente fala, os nossos erros e os nossos acertos que nós cometemos cada santo dia da nossa existência. Muito bem. Conforme nós vamos desenvolvendo o nosso nível de consciência, eu vou me comprometendo com a minha própria visão de mundo. Tenho uma visão de mundo cósmica e divina. E tenho a minha visão de mundo baseado nas minhas experiências, observação e desenvolvimento de maturidade. A visão que eu desenvolvi como ser humano, mesmo não estando aqui na Terra, vai ser cósmico, foi uma visão ainda baseada no ego. Foi muito baseada no ego. Então, as minhas crenças pessoais, aquilo que eu fui absorvendo e observando da sociedade, da vida, das relações, eu fui trazendo um conhecimento para mim que muitas vezes, no início, não foi um conhecimento verdadeiro. Então, aí, as minhas crenças pessoais fizeram que eu fizesse algumas escolhas equivocadas. E ó, dificilmente a minha caminhada evolutiva, no começo da nossa jornada, eu faço ou fiz as escolhas da luz. Na escolha da luz existe o quê? O que a gente está aprendendo a conquistar hoje, hein? A amorosidade, a compaixão, o perdão, o compartilhar a vida, a felicidade. No início, né, a coisa fugiu do controle pela falta de maturidade espiritual e emocional que nós tínhamos. E o Deus deixou que fosse, pelo livre-arbítrio que Ele deu a cada uma das suas células, vá, desenvolva o seu caminho, um dia você me conta. Tudo pertence a mim, tudo está dentro de mim, o bem e o mal, a luz e a sombra, o sim e o não, o dia e a noite, o homem e a mulher, tudo faz parte da minha história. Eu me desenvolvo conforme você se desenvolve. Então, aí nesse momento eu estava num nível de desenvolvimento intermediário da minha maturidade. Então, naquele momento, eu olhava a vida, olhava tudo, olhava as pessoas. Qual foi o sentimento que veio muito forte dentro das minhas observações, da minha crença? Eu vou imitar, os mais novos não vão lembrar, ele ainda está vivo, os mais velhos vão lembrar, o ex-presidente Sarney, quando ele falava do poder, ele falava assim, poder! Quando ele fazia os discursos para a nação brasileira, né, nos anos que ele foi presidente, ele falava do poder. 40 e poucos anos, 40, 30 e, deixa eu ver, ele subiu em 2005, 85, né? 85, então 24, nós estamos há 38 anos atrás, mais ou menos. O poder. O poder me encantou. Não foi só a mim, encantou você. Por causa do poder, porém, aconteceu uma coisa. Eu queria o poder, mas você também queria o poder. O outro, a outra, todos queriam o poder.
que aconteceu? Uma grande confusão, um grande caos. Uma confusão dos filhos da criação do Criador, onde muitos buscando o mesmo poder, começou uma luta por ter mais poder do que o outro, onde entrou manipulação, mentira, tudo aquilo que a sombra tem. Atitudes corrompidas, traições, fizemos um verdadeiro caos. Eu tenho a seguinte informação da espiritualidade, quando os mestres falam que um cineasta, Jorge Lucas, há 20 e poucos anos atrás, começou uma série de filmes, acho que 5 ou 6 filmes, Star Wars. Depois ele vendeu para a Disney, agora o que está vindo da Disney não leva a sério, porque não tem nada ali útil. É apenas uma diversão, não uma história. O Jorge Lucas canalizou um pouco da história cósmica antes da Terra. Aquilo ali, os 5 filmes lá, Jedi, Retorno de Jedi, eu não lembro o nome dos filmes, mas eu assisti todos mais de uma vez, 3 ou 4 vezes cada um, e cada vez que está passando eu assisto de novo, né? Aquilo é a minha história, mas a tua também. É a história de toda a humanidade que está aqui na Terra, e alguns que não estão aqui. Nós vivemos aquela busca desenfreada pelo poder. A sombra ganhou um grande poder, porque a sombra e a luz basicamente são opostos do outro. Elas têm o mesmo poder. Eu nunca esqueço uma vez quando me veio uma história que me foi dito assim: você trabalha para a luz, para mim. Então você tem que aprender a ter compaixão, misericórdia, a perdoar. Busco fazer de vez em quando, eu não consigo, mas quem me conhece sabe que esse é o meu empenho. Mas procure nunca ter raiva e mágoa de ninguém. Porque, como você ancora uma luz forte, a proporção da tua mágoa e rancor também será igual à luz. E você pode destruir uma pessoa. Você também é igual a mim. Tá? Pensa nisso. Você que guarda mágoas, guarda raiva, você fica preso no corpo emocional da pessoa e a pessoa na sua. Vocês ficam presos aqui pelo plexo solar. Quantas pessoas têm processos digestivos complicados, dores no estômago, dificuldade de alimentação e simplesmente é uma outra energia de alguém que está ligado. Alguém do seu passado, alguém que ficou com tristeza, como ficou com mágoa. Então veja só. Voltando só mais um pouquinho à história do Jorge Lucas, que ele foi canalizando as histórias de uma guerra cósmica. Claro, tem muita fantasia, tá, né? Muita fantasia. Mas não importa, ele contou um fato que aconteceu. Uma determinada região do universo de seres extraterrestres desenvolveu um poder grande, porque todos estão na 4ª dimensão, com uma alta tecnologia, e resolveu tomar a frente do mundo, entendendo do seu livre-arbítrio e o seu direito de escolha, e quis tomar conta de todo o universo. Então, a gente vê na sequência do filme, né, a luz e a sombra guerreando o tempo inteiro. Quando a gente pega a história que aconteceu, acredito que, né, tá, pelo que eu li, mas coloco uma interrogação e uma dúvida aqui. Foi mais ou menos há 360 mil anos, quando aqui no nosso sistema planetário da história da Terra, o anjo maravilhoso e sagrado Lúcifer se revoltou contra a criação, pois quis criar o seu próprio reino.
e fez com que no nosso sistema planetário, sistema cósmico, né, de universo, 37 mundos aderissem a ele, e o planeta Terra foi um deles. Por isso que o Mestre Jesus teve que nascer aqui há 2000 anos atrás, para colocar de novo a consciência crística no planeta, que foi o principal trabalho dele. Vir com a energia dele, deixar a energia dele aqui ancorada, uma energia espiritual de consciência crística, para que outros, alguns que já estavam aqui, principalmente os queridos irmãos essênios, corrente dos essênios, que já estavam há 100 e poucos anos esperando ele, e depois a continuidade do trabalho, para que essa consciência crística fosse dando frutos, fosse se desenvolvendo e ajudasse o ser humano a estar num nível de elevação maior. Por causa de toda essa história, quantos contratos eu fiz com a sombra? Quantos contratos eu fiz com entidades religiosas? Está tudo aqui nesse campo. Eu não lembro, mas está aqui. Alguns não foram desfeitos. Quantos contratos eu fiz com determinadas energias? Determinadas energias que atuavam na sombra, que eram manipuladoras. E, naquele momento, pela falta de maturidade, eu acreditava que estava certo. E eu fiz acordos, não só com entidades religiosas, com guerreiros, com povos, visando a manipulação. Aqui no trabalho da aldeia, nós trabalhamos muito em alguns momentos, principalmente na ayahuasca, com o povo das estrelas, os nossos irmãos ETs, né? Quantos implantes são tirados? Aqui mesmo no consultório, no trabalho que a gente realiza com a mesa radiônica, quantos implantes a espiritualidade me permite ajudar quem vem aqui a tirar? Eu sou apenas o instrumento, porque quem tira são eles, os extraterrestres. Né? Quantos? Por quê? Nós nos comprometemos e a gente ficou preso a determinadas coisas. E eu vejo pessoas que às vezes procuram aqui o meu trabalho no consultório, que estão com dificuldades, uma área da vida não anda. Enquanto você não tira os implantes, a área da vida não anda mesmo. Não vai para frente. Às vezes é afetivo, é profissional, é familiar, é espiritual, às vezes é sexual. Está preso em alguma história e essa história, se não for limpa, não há o desenvolvimento. Muito bem, então existe um contrato da sombra. Existe um contrato da luz. Nós vamos falar um pouquinho do contrato da luz. Você deve ser tão sem vergonha quanto eu, né? Nós estamos aqui, né? É tudo, né? Palmeirense ou corintiano, né? Ou tem até flamenguista também, né? Tá, então bom, vamos lá. Voltando a falar sério. A nossa vida aqui no planeta Terra, como explica o Sagrado Divino Mestre Jesus, está ligado à maior experiência que Deus e todos os mestres que dirigem a evolução humana resolveram criar. A experiência terrena. Porque foram aprendendo, porque tudo é um desenvolvimento. Imagine uma célula que cresceu e se transformou em Deus, que foi então descobrindo caminhos de criatividade e criou o primeiro mundo dele, o paraíso, e o paraíso ele se sentiu sozinho. Aí então ele criou o Filho e o Espírito Santo. Aí depois que criou o Filho e o Espírito Santo, ele foi povoando todo o universo com suas criações dos 7 super-universos, mas aí ele teve a ideia de colocar seres para viver a experiência, e ele pegou a sua imagem e semelhança, as suas células, que somos nós, e disse, vai lá viver a história. Só que no momento da criação,
Quando eu fui criado, no primeiro momento, eu fiquei em êxtase. Eu não ia nem para frente nem para trás, eu fiquei paralisado. Lembra do Botox? A borboleta? O beija-flor? E aí então, qual foi o movimento que a fonte Deus entendeu? É necessário a sombra. Mas não julgue nem julgueis, como Cristo veio ensinar. Não julgueis, perdoai 70 vezes 7. E o grande erro nosso, um dos maiores equívocos que eu, ser humano, tenho, é o julgamento. O julgamento. A gente pega, às vezes, as religiões como tão cheias de julgamento. Com medo do seu próprio pecado, não olham as suas emoções e ficam taxando os outros de infiéis, disso, daquilo. Lamentavelmente. Um dia vão chegar a essa compreensão. E aí, então, foi escolhido aqui na Terra, nesse planetinha lindo e sagrado, viver a maior experiência de Deus. A mais difícil experiência. Por que nós estamos falando isso? Todos esses mundos que você vê, tudo isso que está aí, não existe estrutura de corpo emocional. É tudo mente. Então o Pai olhou para nós que estávamos quase que falidos nas outras dimensões, promovendo guerra. Eu e você, eu não penso que era só eu, né? Eu sei do guerreiro cósmico sem vergonha e safado que eu fui. Eu brinco com os amigos comuns, aqueles que são mais assim do coração, né? Por favor, se você não se ofenda. Eu falei assim que no início a gente era tudo corintiano, depois a gente foi evoluindo, né? Fomos saindo. Então aqui foi resolvido criar uma experiência com as emoções. Foi criado um corpo emocional que os seres das outras dimensões, esses que nos ajudam, não têm. Essa é a principal experiência de Deus. Porque se der certo esse plano, isso e nós que estamos aqui na Terra, estaremos disponíveis no nosso aprendizado de aprender a superar as emoções, lidar com a nossa sombra, aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a sair dos vícios comportamentais. A hora que eu termino a minha história aqui na Terra, eu estou pronto nesse plano para levar para outros planos da criação do nosso Pai, a Mãe Divino Amoroso, a minha experiência como um mestre que eu serei dos povos que eu irei orientar. Cada um de nós. Não estou falando do Irineu, não. Estou falando da humanidade. Então veja, aqui é a experiência mais difícil. Sim, por isso que a encarnação, né, dura 70, 80, 90 anos, você tem que voltar de novo. E nós aceitamos vir aqui. Então, aí eu fiz um acordo com a luz, eu fiz um contrato cósmico com a luz, porque eu tinha um monte de contratos cósmicos com a sombra, acordo com a sombra. E mesmo vindo aqui, ainda aqui, eu continuei ainda repetindo o vício comportamental de fazer acordo com determinadas instituições. Eu já vivi aqui histórias minhas de seres espirituais me cobrando coisas que eu aqui como menino não sei nada. Eu já vi pessoas que eu ajudei aqui no consultório que estavam com a vida toda meio amarrada. Quando você começa a fazer um trabalho com os recursos que a gente tem, envolvendo o xamanismo, envolvendo até a própria mediunidade, envolvendo um cachimbo sagrado, uma mesa radiônica, etc., um reiki, a pessoa começa a se libertar, às vezes, e aconteceu, aqueles seres a qual essa pessoa, ou eu mesmo, qual a gente fez um acordo, que estão cobrando, porque quando a gente demanda o acordo e não cumpre, eles vêm cobrar. Quantas vezes eles vêm cobrar? Porque você se comprometeu. Eu tenho uma cobrança, eu vivi numa instituição, essa dá para contar, as outras não. E aquela instituição religiosa envolvia castidade. Castidade é não usar o sexo para nada, né?
viver um trabalho religioso e espiritual, e eu quebrei a regra e saí. Eu me apaixonei por alguém e caí fora. Agora, isso faz muito, agora, nessa encarnação. Alguns anos atrás vieram me cobrar. Quem é você para ter nos abandonado? Porque eles continuam naquela frequência. Então veja só, eu fiz um acordo com a luz. Eu fiz um contrato com a luz. Antes de descer aqui, lá no departamento que existe na espiritualidade, aquele departamento que prepara as encarnações, a gente esteve lá, com aqueles mestres que lá existem, né? Lá no Conselho Kármico, peguei a minha ficha extensa de outras vidas, que tem esse arquivo, né? Arquivo acástico tem lá, e olhei, vou vir para a Terra agora. Aí eu fui um guerreiro aqui, eu fui um assassino ali, eu fui um ladrão ali, eu fui uma prostituta lá, eu manipulei, então vamos fazer uma coisa agora para eu reverter. Então, se eu fui um guerreiro, eu vou trabalhar de repente com a religiosidade para ensinar as pessoas a ter paz e perdão. Se eu for uma prostituta, agora eu vou orientar pessoas para usar o sexo de uma maneira sagrada. Se eu for um assassino, de repente eu vou trabalhar agora com justiça para, né? E eu fiz escolhas, eu fiz um acordo. Eu vim com esse acordo. Só que, como explica a teoria de Rudolf Steiner da antroposofia, e o meu livro Matrix Emocional explica muito também isso, a partir dos 14 anos eu estando aqui na Terra, memórias minhas de vidas passadas começam a vir. Memórias que eu deixei pendente de vícios comportamentais. Então, às vezes, a gente vem com uma programação e o nosso desafio é enfrentar o passado que não está curado. Às vezes eu captulo de novo dentro do passado. Faz parte da história, faz parte da experiência, faz parte do aprendizado. Mas então, essa história nossa aqui, tua, minha, de todos que nós temos aqui, é para aprender a desenvolver a partir do coração uma estrutura chamada eu superior ou consciência crística, que é a mesma coisa. No meu coração está uma estrutura fantástica, perfeita, divina, onde o amor está presente. No meu coração, na minha mente se manifesta o mundo mental. No mundo mental, as histórias do passado entram, os arquivos entram. No mundo mental ainda, o ser humano que ainda não se cristificou, acho que você entende que eu falo cristificar, né? Não está pronto ainda para ficar só no mundo mental. O mestre Saint-Germain diz uma coisa interessante, que no terceiro milênio será o momento da humanidade que saberá fazer as suas escolhas através do corpo mental, sem mais a interferência das emoções. Mas essas emoções não interferirão mais no momento que elas estiverem alinhadas com o meu coração. Que eu aprendi a perdoar, amar, a respeitar, a aceitar as diferenças, a não julgar, a não criticar, ter ética no meu comportamento. Então, meu amigo, minha amiga, contratos cósmicos da sombra e da luz. Alguns contratos, muitos de nós ainda da sombra nos desfazemos, mas eu tenho um contrato da luz, que é que me dá sustentação para eu realizar o meu trabalho para continuar. E qual foi o acordo que eu fiz nesse contrato? Vir aqui nessa dimensão, trabalhar para a minha elevação. Trabalhar perdoando, trabalhar aceitando a realidade, trabalhar no sentido de criar uma sociedade que haja respeito, ética, felicidade e um bem comum. Esse é o contrato que eu fiz da luz. Isso ninguém vai fazer por mim. Isso é uma coisa que eu posso fazer a partir do momento que eu me disponibilizo a estar consciente daquilo que eu sou, daquilo que eu herdei e o que eu vim fazer aqui.
Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Então, ó, quinta-feira agora, no bairro de Ipiranga, nós vamos ter de novo a roda de cura. Quinta-feira agora tá gostosa, estava cheio, mas foi um dia muito bonito, nós voltamos das férias, né? E se você quiser, no bairro de Ipiranga, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, olha no canal, do site da aldeia Rosa Dourada, vai lá viver a roda de cura. A gente pede uma colaboração de R$10 para ajudar a pagar o aluguel e o guarda toma conta nos carros, né? Ok? Tá. Ainda, se você quiser, até terça-feira dá tempo, que é amanhã, né? Ó, dia 27, nós temos o ritual sagrado da Ayahuasca, lá em Araçariguama, né? Na sede matriz da aldeia Rosa Dourada, quilômetro 44 da Castelo Branco. Se você que já fez ou que nunca fez, quiser fazer, se você já fez, é só mandar um e-mail. Se você quiser participar e ainda não participou, entre no site da aldeia, aldeiarosadorada.org.br, olha lá no menu Ayahuasca, lê tudo que está escrito lá e manda um e-mail, que eu te encaminho, ainda dá tempo, eu estou com 5, 6 vagas que dá para entrar agora, até sábado que vem, no dia 27. Ok? Muito bem, fechamos o nosso curso no Carnaval, felizmente. Então, no Carnaval, resgatando o xamã interior com a graça do Pai Divino e com a ajuda dessa espiritualidade fantástica, criamos um grupo novo, de novos xamãs que a gente estará formando e será muito bom para todos eles e para nós que somos da aldeia. Então, meu amigo, minha amiga, eu agradeço a sua atenção. Em meu nome, em nome da aldeia Rosa Dourada, fique conosco. Se puder, dá um clique, ajude a gente a fazer um score aí. Se quiser escrever um comentário também. E toda semana aqui, segunda-feira, às 21 horas, o programa da aldeia. Gratidão a todos vocês que estão conosco, que nos privilegiaram com a sua presença. Beijo no coração de todos. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.